Fala, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estou aqui para falar com você sobre escatologia, a doutrina das últimas coisas. Porém, nesse vídeo de hoje eu vou falar de uma forma diferente. O que eu quero apresentar para vocês são algumas divergências e convergências entre os pré-tribulacionistas. Quem são os pré-tribulacionistas? São aqueles irmãos na área da escatologia que acreditam que a igreja de Cristo vai ser arrebatada antes dos 7 anos tribulacionais. Existem os mesotribulacionistas que acreditam que vai ser na metade, existem os pós que acreditam que vai ser após a tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, mas eu quero apresentar para vocês aqui divergências e convergências entre os pré-tribulacionistas. Talvez esse vídeo vai te ajudar a compreender por que existem essas diferenças entre nós, pré-tribulacionistas. Então vamos lá, eu quero apresentar aqui algumas dessas diferenças, né? Primeiro eu quero começar apresentando o que nós concordamos, o que é unanimidade entre os pré-tribulacionistas. Bom, todos nós concordamos que o arrebatamento será antes da tribulação. É o primeiro ponto. Todos nós concordamos que o arrebatamento da igreja será antes dos 7 anos tribulacionais. 2. Acreditamos na tribulação de 7 anos. A tribulação vai ser um período que terá uma duração de 7 anos. 3. Acreditamos no reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Jesus vai reinar aqui na Terra durante 1000 anos. 4. A segunda vinda de Cristo após a tribulação, né? Todos nós concordamos que é um evento que se dará ali após o período tribulacional. 5. Nós cremos nos 3 povos na profecia: judeus, gentios e igreja. A pessoa só deixa de ser judeu ou gentio se ele estiver em Cristo. Caso não, permanece ainda a distinção. Mas se ele estiver em Cristo, não há judeu nem gentio, porque em Cristo há unanimidade, há unidade, tornando-se assim um novo homem, uma nova raça, conforme diz Paulo em Efésios capítulo 2. Então há unanimidade nos 3 povos na profecia. Normalmente, os pré-tribulacionistas também são dispensacionalistas. Então, nem todo dispensacionalista, nem todo pré-tribulacionista é dispensacionalista. Mas, normalmente, os pré-tribulacionistas são dispensacionalistas. Então, esses são alguns pontos aí que existe convergência. Agora, eu quero apresentar para vocês alguns pontos que há divergência entre os pré-tribulacionistas. Bom, isso começa já no entendimento do arrebatamento. Existe a crença no arrebatamento total e no arrebatamento parcial. O que é isso? O arrebatamento total é a crença de que toda a igreja de Cristo vai ser arrebatada, e não partes dela. O arrebatamento parcial, como o próprio nome diz, entende que partes da igreja vai ser arrebatada. O arrebatamento parcial usa Mateus 25 como base, a parábola das 10 virgens, para falar que parte da igreja é que vai ser arrebatada. O arrebatamento total, os pré-tribulacionistas que creem no arrebatamento total falam que o arrebatamento ele é resultado da graça de Deus, é a conclusão da salvação. Assim como o homem não merecia ser salvo e o foi pela graça de Deus mediante a fé, ele não merece ser arrebatado, mas será. Por quê? Porque essa é a conclusão da salvação, com base em Romanos 8 e também em Efésios capítulo 5, a partir do verso 25, que diz que Cristo morreu pela sua igreja para apresentar a si mesmo igreja santa, gloriosa, sem mácula e sem defeito. Então, note, Cristo morre pela igreja, ele purifica a igreja, ele santifica a igreja e ele apresenta a ele mesmo. Então, não existe essa questão do arrebatamento parcial para crente maduro ou crente que está num nível de santidade superior aos outros. Essa aqui é uma divergência que tem entre os pré-tribulacionistas. Uma outra divergência também é sobre o arrebatamento secreto. Por exemplo, a declaração de fé, eu estou aqui, declaração de fé da Assembleia de Deus, eles defendem que o arrebatamento é um evento que acontecerá secretamente. Já essa obra aqui, Pequeno Manual de Doutrinas Básicas, do pastor Marcos Granconato, um pastor batista, pré-tribulacionista, dispensacionalista, ele faz severas críticas ao entendimento do arrebatamento secreto. Ele não crê que a Igreja de Cristo vai ser arrebatada secretamente. Ele disse que será um evento que terá uma rapidez na transformação do corpo, mas os homens irão testemunhar essa saída da Igreja daqui da Terra. Existe também aí divergências entre pré-tribulacionistas no tocante a sinais. Alguns pré-tribulacionistas defendem
como a própria declaração de fé aqui da Assembleia de Deus, eles falam que o arrebatamento acontecerá e ele será precedido de uma rebelião final, de apostasia da fé e de alguns acontecimentos, como guerras, terremotos, rumores de guerras. Isso será... esses acontecimentos servem como sinais para a chegada do arrebatamento. Já o John Walvoord, né, e não só ele, Thomas Ice, o Dwight Pentecost, eles entendem que o arrebatamento é um evento sem sinal precedente, podendo acontecer a qualquer momento sem a presença de sinais. Existe também, entre os pré-tribulacionistas, a questão do arrebatamento em Mateus 24. Alguns entendem que Mateus 24 fala de arrebatamento. Esse aí escritor aqui, o Derek Walker, ele nesse livro Profecias do Finais dos Tempos, ele fala que Mateus 24, verso 40 ao 43, está falando de arrebatamento, que é o texto que diz: um será tomado, levado e outro será deixado. Já esse teólogo aqui é John Walvoord, e não só ele, Pentecostes, e eu também no meu livro, entendemos que essa expressão, um será levado, outro será deixado, é uma expressão de ser levado para o juízo, para a destruição, conforme o contexto anteriormente citado por Cristo, e não fala de arrebatamento, segundo o nosso entendimento. Então, existe aí pré-tribulacionistas que entendem que Mateus 24 não fala de arrebatamento, e existe pré-tribulacionistas que entendem que Mateus 24 fala de arrebatamento. Da mesma sorte, também existe pré-tribulacionistas que entendem que os santos do Antigo Testamento, aqueles homens que morreram no Antigo Testamento salvos no Senhor, eles irão ressuscitar no dia do arrebatamento. Já existem outros pré-tribulacionistas que entendem que não, que eles só irão ressuscitar após o período tribulacional, ali no final da tribulação por ocasião da segunda vinda do Senhor Jesus. Um outro ponto também onde há divergência é quando começa a tribulação. Alguns pré-tribulacionistas defendem, e isso já faz anos, que a tribulação começa assim que acontecer o arrebatamento. Mas outros entendem que não. O John Walvoord, o Thomas Ice, eu, Saulo, o Dwight Pentecost e mais outros entendem que a tribulação só começa com o acordo do anticristo. E esse acordo poderá ocorrer em algum momento, em algum tempo, após o arrebatamento. Utilizamos como base que o anticristo ele usará a estratégia do engano. Então ficaria muito na cara. Assim que aconteceu o arrebatamento, já surgiu um líder mundial fazendo um acordo com muitos durante 7 anos. Então nós entendemos que não, que haverá um intervalo aí entre o arrebatamento e o início da tribulação, podendo ocorrer nesse intervalo alguns eventos, como a batalha de Gog e Magog, conforme o Dr. Thomas Ice defende também. Existe também aí divergências entre os pré-tribulacionistas quanto ao número de dispensações. Veja só, nem todo dispensacionalista, pré-tribulacionista, defende 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e reino. Não, tem dispensacionalistas que defendem 4, tem uns que defendem 3, tem uns que defendem 6, outros defendem 8 ou até mais. Então, não há unanimidade quanto a isso. O teólogo chamado John Samuel Faber, ele falando sobre o tema, ele diz o seguinte, que existe uma família de dispensacionalistas. Ou seja, eu não posso dizer todo dispensacionalista crê em 7 dispensações, mas todo dispensacionalista existem crenças essenciais. O John Samuel Faber, continuidade e descontinuidade, a relação entre Antigo e Novo Testamento, ele vai tocar em alguns pontos relacionados a isso. Então, o Faber, ele diz que existe uma família de dispensacionalistas. Então, nem todo dispensacionalista crê em 7 dispensações. A Bíblia não fala 7, a Bíblia fala dispensações, no plural. Em outras dispensações, Paulo fala, escreve aos Efésios, capítulo 3. Existe também a questão da divergência entre os pré-tribulacionistas na expressão como ladrão. Alguns entendem que a palavra como ladrão refere-se ao arrebatamento da igreja, porque dá a ideia de iminência. Outros entendem que não, que a expressão como ladrão nunca é citada relacionada à igreja, mas sim está associada a um período de ira que há de vir sobre a terra, a volta do Senhor Jesus Cristo para trazer juízo. Como, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, lá fala que o dia do Senhor, o dia de trevas, virá como ladrão. Então, alguns pré-tribulacionistas falam, veja, é a tribulação que virá como ladrão, não o arrebatamento. Então, existem aí divergências quanto a isso também. Então, aqui eu apresentei para vocês algumas
convergências e algumas divergências de pré-tribulacionistas. Só pontuando novamente, convergências, arrebatamento pré-tribulacional, né? Tribulação de 7 anos, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo, segunda vinda de Cristo após a tribulação, 3 povos na profecia e dispensacionalismo. Pontos que há divergências: arrebatamento total ou parcial, arrebatamento secreto ou não, sinais para o arrebatamento ou não, arrebatamento em Mateus 24, então uns entendem que há arrebatamento, outros entendem que não. A ressurreição dos santos no Antigo Testamento, uns entendem que vai acontecer no dia do arrebatamento da igreja, outros entendem que acontece só ao final da tribulação. Quando começa a tribulação, uns falam que vai ser no dia do arrebatamento, outros entendem que vai ser com o acordo do anticristo em um momento que não se sabe após o arrebatamento. Sobre a questão do dispensacionalismo, uns entendem 7 dispensações, 4, outros 8, 6, e assim vai. Não há concordância quanto a isso. E também quanto à expressão como ladrão. Alguns dispensacionalistas pré-tribulacionistas falam que é uma expressão que fala de arrebatamento, aponta para arrebatamento, e outros entendem que não, que fala sobre a vinda do Senhor para trazer juízo ou de outros acontecimentos relacionados a isso, como a tribulação. Tudo bem, queridos? Então aqui eu apresentei para vocês algumas convergências e divergências de pré-tribulacionistas. Eu quero, para que não fique confuso, falar para vocês sobre o que eu creio, quanto a isso. Então vamos lá. Número 1, creio que o arrebatamento é pré-tribulacional, creio na tribulação de 7 anos, creio no reino milenar, creio na segunda vinda de Cristo após a tribulação, creio nos 3 povos na profecia, sou dispensacionalista. Creio no arrebatamento total e não parcial, creio que o arrebatamento não será secreto, creio que não há sinais que precedem o arrebatamento, não acredito em arrebatamento em Mateus 24 e nem que Mateus 25, ali da parábola das 10 virgens, fale da igreja, também entendo que não. A ressurreição dos santos do Antigo Testamento eu entendo que se dará ao final da tribulação. O começo da tribulação eu entendo que se dará com o acordo do anticristo e não com o arrebatamento. Sobre o número de dispensações, eu não defendo nenhum número específico, eu sou dispensacionalista, apesar de no meu livro eu falar sobre 7 dispensações, mas eu explico no contexto que o número não é essencial. E também sobre a expressão como ladrão. Eu entendo que não há nenhum momento dessa expressão ela é relacionada à igreja. Sempre ela está associada ao Senhor trazendo juízo, ao dia de trevas ou à segunda vinda de Cristo após a tribulação. Ok? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender algumas diferenças que existem entre nós, pré-tribulacionistas. Deus abençoe você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. Compartilhe esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas também. Até mais. Fique na paz.